fala com a gente através desta palavra de Deus. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos e nos faça entender a importância de perseverarmos na fé. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Nós vamos falar sobre a perseverança. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó, não desista de cavar poços. Amém? Gênesis capítulo 26. Capítulo 26. No versículo 15. Gênesis 26, versículo 15. Nós falamos aqui sobre Isaac, que Isaac estava numa terra que não era a terra dele. E naquela terra, Isaac semeou. E ele colheu ali, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então o homem foi engrandecido por Deus, foi enriquecendo, se tornou muito poderoso, tinha possessão de ovelhas, de vaca, muita gente de serviço, empregados, se tornou um homem muito próspero, de maneira que os filisteus passaram a ter inveja dele. Diga assim, prosperidade atrai inveja. Você não tenha dúvida disso. Então, eles passaram a invejar Isaac. Agora, que a inveja, ela existe, isso não é uma novidade para mim, para você e para ninguém. Só que a inveja, quando ela fica no sentimento, tudo bem. O fato de uma pessoa carregar dentro dela, por mim, o sentimento de inveja, não vai mudar a minha vida em absolutamente nada. Mas, a partir do momento que aquele sentimento ele passa a ser traduzido em ações para me prejudicar, aí aquilo se torna efetivamente um problema na minha vida. E foi o que aconteceu com Isaac. Porque aquele sentimento de inveja, ele não ficou apenas no coração de uma forma teórica, mas ele se traduziu em ações. Os filisteus começaram a perseguir e a sabotar Isaac, de maneira que os poços que ele cavava, os filisteus vinham e faziam o quê? E entulhavam. Olha o que diz aí, vamos lá, no versículo 16. Oh, perdão, 15, né? Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar,
e habitou lá. Existem pessoas que a preocupação delas não é nem que você cresça. A preocupação delas é que você cresça mais do que elas, que você apareça mais do que elas, que você se destaque mais do que elas. Você vê que Abimeleque, a preocupação dele era essa. Ele diz: nós temos percebido que você se tornou mais poderoso do que nós. Ou seja, você está crescendo mais, você está prosperando mais, você cresceu mais do que nós. E a mesma coisa acontece no ambiente de trabalho. A mesma coisa acontece numa família. A mesma coisa acontece num círculo de amigos. A mesma coisa acontece com a concorrência que está ao seu lado, que supostamente são amigos, conversam, falam de negócios, mas quando você começa a crescer mais, isso se torna para eles um incômodo. Então, Abimeleque estava incomodado com a prosperidade de Isaac. De maneira que eles decidiram expulsar, repelir Isaac daquela terra, dizendo: essa terra é nossa. Essa terra não é sua. Isso aqui pertence a nós. Não é isso que muitas vezes acontece? Quando você vê o mais novo prosperando mais do que o antigo fala assim: chegou agora, está se achando. Não é assim? Os mais antigos olham para os mais novos e dizem assim: aí, chegou agora, quem ele está pensando que é? Não ralou nada ainda. Pegou o bonde andando, quer sentar na janelinha, não é assim? Porque incomoda. Às vezes aquele funcionário dentro da empresa, ele diz: eu estou aqui há mais tempo. Às vezes aquele concorrente diz: não, mas eu estou aqui há mais tempo que ele. Então ele se sente dono daquela rua, daquele espaço, daquele lugar, daquele ambiente, a ponto de fazer de tudo para tirar a pessoa de lá. Por isso que às vezes você passa guerra. Porque você abriu a sua loja, mas antes de você já tinha outras. E às vezes a tua está performando melhor. Às vezes a loja que você tem, quando você abriu, quando você inaugurou, ali já existiam outros. E a sua está performando melhor. Então é natural que as pessoas que estão ali vão sentir o quê? A inveja. E muitas vezes vão fazer de tudo para prejudicar você. Eles expulsaram Isaac dali. Isaac saiu e foi para o vale de Gerar. Você sabe que muitas vezes nós vamos enfrentar os nossos vales da vida. Nós vamos enfrentar momentos baixos, momentos que nós vamos estar por baixo. Não pense, não se engane acreditando que nós sempre vamos estar por cima. Não, vai ter momentos que nós vamos ser colocados por baixo. Nós vamos enfrentar os nossos vales da vida, seja no casamento, seja na família. É uma doença, é um problema com o filho, é um problema na empresa, é uma situação com o fornecedor, é uma situação que você passou na empresa, é um funcionário que colocou você na justiça, é uma demissão, ou seja, uma situação que aconteceu, é um acidente, uma situação inesperada. Acontece uma situação na sua vida que leva você para onde?
vale. Agora, o que você precisa entender? Que mesmo na abundância ou na escassez, quem está com você? No monte ou no vale, quem está com você? Por cima ou por baixo, quem está com você? Deus. Deus já havia abençoado Isaque. Ele já estava próspero. Deus já tinha mostrado para ele que ele era fiel, que ele ia cumprir a palavra dele a Abraão, a Isaque. Deus já havia dado a Isaque provas da fidelidade dele. Agora, olha a importância de nós não desistirmos de cavar poços. Ele foi para o vale, mas lá no vale ele não murmurou, lá no vale ele não reclamou, porque, gente, olha bem para mim, por favor, nós não podemos oscilar na nossa fé. Estou por cima, graças a Deus, glória a Deus. Estou por baixo, a Deus não é comigo. Não é porque eu estou por cima que Deus está comigo, eu estou por baixo, Deus me abandonou. Nós temos que perder essa visão. Isaque não murmurou, Isaque não questionou, não. O que ele fez? Ele foi cavar poços. Aí diz assim, lá no versículo 18, e tornou Isaque, fez o quê? Desistiu? E cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamara seu pai. Olha aqui para mim, por favor. Aprenda a honrar os que cavaram antes de você. Amém? Aprenda. Você vê que ele não só cavou, mas ele também desentulhou os poços que o seu pai já havia cavado e os filisteus entulharam. Aprenda a honrar a memória dos que vieram antes de você. Tem gente que é assim, né? Se não foi eu que criei, eu não estou nem aí. Se não foi eu que comecei, eu não quero nem saber. Eu só boto a mão, eu só coloco a mão naquilo que foi ideia minha. Se foi outro, eu não quero saber. Não faça isso. Não faça. Aprenda a honrar a memória dos que vieram antes de você. Aprenda. Amém? Aprenda a honrar. Ele desentulhou os poços que os filisteus entulharam. E ó, detalhe, ele não colocou o nome dele não, tá? Porque tem gente assim, tudo tem que ter o nome dela, tudo tem que ter a assinatura dela. Não é assim? Tudo tem que ter a marca registrada dela. Tudo tem que ser assim, foi eu que fiz. Se ela não for ter a glória para ela não coloca o quê? Ela não coloca a mão, ela não move o dedo. A glória vai ser minha? Vamos falar que foi eu que fiz? Vamos falar que foi eu que ajudei? Não. Ah, então não vou colocar a mão em nada. Se vira aí. Ele não, ele desentulhou, ele colocou o nome de quem? O nome do seu pai. Versículo 19. Cavaram, pois, os cedros de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Não era uma água comum, era água viva. Agora, aonde ele cavou? No vale. Entenda uma coisa, às vezes é no pior cenário, é na pior crise,
é na pior situação, é depois de uma falência, de uma quebra, de um despejo, de uma expulsão, é depois de uma crise, de um momento difícil, que você vai encontrar as melhores bênçãos e vitórias. Você vê que foi no vale, quer dizer, num lugar que talvez ele não esperasse. Foi exatamente ali que ele encontrou água viva. Foi ali. Foi exatamente no lugar que ele não esperava. No vale. No lugar de dificuldade. No meio do vale, que ele encontrou água viva. Aí diz assim, novamente, e os pastores de Gerar porfiaram, quer dizer, brigaram, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, o que eles diziam? Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, diga Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Agora, olha aqui para mim, por favor. Tem gente que vai beber água de poços que você cavou. Você tem que entender isso. E aí, você tem que guardar o seu coração e pensar não como uma pessoa escassa, mas como uma pessoa abundante. Não como uma pessoa escassa, mas como uma pessoa abundante, como uma pessoa que carrega a bênção de Deus, como uma pessoa que carrega a presença de Deus, como uma pessoa que carrega a promessa de Deus. Porque Isaac, ele não ficou porfiando, discutindo, brigando, arrumando encrenca, porque ele sabia que aonde ele fosse, Deus seria com quem? Com ele. Não adianta você guardar mágoa. Tem pessoas tem gente bebendo água de poços que quem cavou foi quem? Foi ela. Vou traduzir para ficar mais fácil. Tem gente morando na casa que era tua. Às vezes você se envolveu com uma pessoa, se relacionou, aquela pessoa lhe traiu, lhe deixou, lhe enganou, e hoje ela ficou com a casa e você mora de aluguel. Isso é revoltante, porque quem pagou a casa foi quem? Foi você. Tem gente hoje andando no carro que quem pagou foi você. Tem gente hoje que tem empresa, que aquela empresa, quem abriu, quem fundou, foi você, e aquela pessoa te passou para trás e ficou com o quê? Com tudo. Gente que você emprestou o nome, destruiu o teu nome, destruiu a tua reputação. Gente que está bebendo água nas suas costas. Em outras palavras, estão crescendo, porque eu não posso chamar isso de prosperidade, porque ninguém que engana alguém é próspero. Mas essas pessoas, você está vendo elas se darem bem, pelo menos temporariamente, e isso traz mágoa para você. Porque você olha e fala, era para ser meu isso. Essa vaga era para ser minha. Esse carro era meu, essa casa era minha, essa empresa era minha. Essa oportunidade era minha. Esse cliente era meu. Ele me roubou o cliente, o melhor cliente que eu tinha. Esse ponto aqui era meu. E isso traz uma certa mágoa. E não deveria. Porque a pessoa que tem
uma aliança com Deus, uma pessoa que Deus é com ela, ela é uma pessoa escassa? Não, ela é uma pessoa abundante. E olha a importância de você perseverar, de você não parar de cavar. Ele cavava, os filisteus vinham e faziam o quê? Tomavam, é meu, é nosso, sai. Ele ia, cavava, os filisteus enquadravam, sai, é nosso. É complicado. Principalmente quando você está numa terra que não é o quê? Que não é tu, que você está sozinho. Você está num lugar que não é teu. Você está num lugar ali, muitas vezes, que não é a sua terra natal. Por isso que às vezes tem gente que sai da sua terra natal, vai para outro lugar e lá ela enfrenta dificuldades. Tem gente que chega em outro país, a pessoa é privada de tudo, ela é tratada como se fosse um lixo. Tem gente que cede à pressão, às dificuldades e até vai para o mercado negro. Pessoas que se tornam até garotas de programa, se envolve com o tráfico de drogas e por aí vai. Por quê? Porque ela chega naquele lugar, ninguém aceita ela prosperar ali, ninguém dá espaço para ela crescer naquele lugar. É difícil, principalmente quando a pessoa não tem uma aliança com quem? Porque se ela tem uma aliança com Deus, Deus sustenta ela e ela cresce. Isaac não parou de cavar. Aí diz assim, olha que forte, diz aqui assim, versículo 22, e partiu dali e cavou outro poço. Olha a importância de você perseverar e não porfiar sobre ele. Por isso chamou o seu nome, fala assim, Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra, porque eles perceberam, olha aqui para mim, por favor, que Deus era com ele. Eles começaram a pensar, meu Deus do céu, se todo poço que esse homem abrir, a gente for tomar, nós estamos perdidos. Que é onde esse homem põe a mão, o quê? Deus abençoa ele. Não dá. Tem alguma coisa estranha com esse homem. Aí diz assim, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Diga assim, eu vou chegar em Berseba. Amém? E lá Deus vai falar com você. E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Quer dizer, você sabe a importância dessas palavras de Deus para Isaac? Você tem noção? Se tem uma coisa que levanta a gente, é você ouvir a voz de Deus no pior momento da sua vida. Quando você se sente o quê? Sozinho, frustrado, incapaz, indefeso. Essas palavras encorajaram, fortaleceram Isaac. Deram ânimo para ele. Saber que Deus estava com ele. E Abimeleque, versículo 26, o mesmo que expulsou, o mesmo que repeliu, o mesmo que falou, olha, eu estou incomodado, que você está prosperando mais do que a gente. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque, por que vieste a mim? Pois que vós me odiais, e me repelistes de vós.
E eles disseram, olha que forte isso aqui, ó. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Olha aqui para mim, tem gente que te expulsou, que amanhã vai querer fazer aliança contigo. Tem gente que te expulsou, que amanhã vai querer ter você por perto. Você pode ter certeza disso. Tem gente que vai reconhecer que Deus é com você e que você é com Deus. Que façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos em paz. Fala bem alto, agora tu és o bendito do Senhor. Ó, o medo deles. Qual era a preocupação deles? Deus é com esse rapaz. Esse rapaz já é mais poderoso do que nós. Ele vai se tornar ainda mais. Sabe por quê? Porque quem bate, e quem apanha. A preocupação dele era essa. Era o medo. Eu preciso fazer uma aliança com que esse rapaz vai ser grande. Que Deus é com quem? Deus é com ele. Deus é com ele. Amém? Agora, como é que Isaac tratou ele? Isaac tratou ele mal? Não. Isaac diz, não quero nada contigo não. Você me reprimiu, você me expulsou, você me humilhou, você me envergonhou. Não. Pelo contrário. O que Isaac fez? Então lhe fez um banquete. Comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac. E despediram-se dele em paz. Amém? Quer dizer, Isaac banqueteou, abençoou, os despediu em paz. É assim que você tem que tratar quem te tratou mal. É assim que você tem que tratar quem te humilhou lá atrás. É assim, porque imagine você fazendo um banquete para quem te negou um prato de comida. E a pessoa olhando aquilo, morrendo de vergonha e dizendo, meu Deus, eu neguei um prato de comida. E olha como fulano está o quê? Me tratando, que vergonha. Eu não sei aonde enfiar o quê? A cara. Fulano me tratou tão bem, que eu fiquei até constrangido. Mas é assim que uma pessoa de Deus deve tratar quem fez o que para ela? Quem fez o mal. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, fala assim comigo, temos achado água. Fique em pé, por favor. Amém? Ou seja, mais uma vez, Deus tem nos abençoado. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos pedir a Deus para nos abençoar. Para a glória de quem? Para a glória dele. Amém? Coloca a mão no seu coração. Feche os teus olhos.